Aleluia. Boa noite, igreja. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor? Vamos ficar em pé? Dá um abraço para o irmão que está do seu lado. Boa noite, amado, graça e paz. Que o Senhor o abençoe nessa noite. Que você não seja só um número no meio da multidão que começa a se formar, mas que você seja alguém achado, Pai, nesse lugar, no nome de Jesus. Aleluia. A gente sempre começa com um versículo bíblico. Você que vem a primeira vez, nós temos sempre gente de primeira vez aqui. A gente começa o nosso culto de quarta-feira lendo um versículo e a gente faz um comentáriozinho de 10 minutos nele. A gente chama de gotinha de sabedoria ou de bizu de Deus. É um bizuzinho de Deus para o dia a dia, e a gente começa sempre com essa meditação para a gente praticar no dia a dia. Eu quero levá-lo hoje lá a Provérbios capítulo 14. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 14. Vamos ver o bizu de Deus para essa quarta-feira. Os bizus de Deus são sempre bons, né? Sempre Deus não joga a conversa fora, né? Sua palavra nunca volta vazia. E eu quero meditar com os irmãos rapidamente. Provérbios capítulo 14, verso 7. A minha versão é João Ferreira de Almeida, revisada de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. Eu uso essa Bíblia há 20 anos e de todas as versões que já passaram no caminho, nesse mercantilismo que a gente vê no mundo evangélico hoje, cada dia nasce uma versão nova da palavra. Agora tem Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do jovem, Bíblia da riqueza, Bíblia de não sei de quê, Bíblia... Isso tudo é mercado, isso tudo é grana. Quantas versões vão aparecendo, a gente vai acrescentando algumas coisas nela para vender. Isso é mercado. E de todas essas versões que já passaram por aí, para uso cotidiano eu acho melhor, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, traduzido direto da língua original. Ela não é tradução de tradução, ela é tradução do original. Mas essa versão é esgotada, eu acho que já não acha mais. Esse versículo, ele, na versão Ferreira de Almeida, que de todas é a mais pobre, é a mais antiga, que é a tradução de tradução, quem tem a tradução João Ferreira de Almeida, é uma tradução da Bíblia holandesa. Então foi alguém que era inglês, traduziu do holandês para o português. Então a versão bem antiga, é que é a mais usada, é a mais popular, é a mais barata. Todavia a tradução dela não é boa, no sentido geral. E nesse versículo algumas traduções estão diferentes dessa aqui, mas a gente vai entender porque o versículo é muito simples. Diz lá assim, 14:7. Vai-te depressa do homem insensato, pois nele não acharás palavra de ciência. Na João Ferreira de Almeida está escrito aí, não revisarás. Palavra de sabedoria. Quem tem essa versão aí? Não revisarás. O que está escrito aí, amor? Não. Leandro, o que está escrito aí? Não divisarás, não é? Leia o versículo, vem cá, chega aqui. Leia esse versículo na versão de Almeida. Vai-te à presença do homem sensato e nele não divisarás os lábios do conhecimento. Obrigado. Nele não divisarás os lábios do conhecimento. Não tem na língua portuguesa, não divisarás o lábio do conhecimento, é quase que incompreensível. Mas o texto lá no original está escrito exatamente assim: vai-te depressa da presença do homem insensato. Você pode repetir? Vamos. Vai-te. De novo, vai-te depressa da presença do homem insensato, pois nele não acharás palavras de ciência. Amém? Senta um pouquinho. Eu acho pertinente ao extremo essa palavra para o dia de hoje. Ela tem tudo a ver com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Tem tudo a ver com a nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Nossa semana, nosso ver cotidiano. Vivemos os últimos tempos, creio eu,
à luz do que a gente lê em 2 Timóteo capítulo 3, que diz que os últimos tempos seriam penosos. Fizemos uma série de estudos sobre 2 Timóteo capítulo 3 e diz que os últimos tempos seriam penosos por causa da qualidade dos homens que habitariam os últimos tempos. 2 Timóteo capítulo 3 é uma autobiografia do homem do tempo do fim. Amantes de si mesmos, presunçosos, zombadores, detratores, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, traidores, deturpadores. Está lá uma autobiografia do homem do nosso tempo, para mim, o homem do tempo do fim. Por causa da qualidade da humanidade no tempo do fim, diz o texto lá em 2 Timóteo capítulo 3, que os dias seriam penosos. E nós, cada dia que acordamos, vivemos um tempo pior do que o anterior. Nós estamos vivendo o extremo da barbaridade. Nós estamos vivendo o extremo da loucura social. É absurda a qualidade de vida que a gente vive na sociedade hoje. O Rio de Janeiro está impossível de se viver. Hoje a gente não vive, a gente sobrevive. A gente não vive, a gente existe. A gente está tomado, cercado por toda sorte de mal. Nós não temos mais relações humanas, as relações são, como a gente tem pregado aqui, coisificada. A gente não ama mais o próximo, a gente usa o próximo. Nós não somos mais amados pelo próximo, nós somos usados pelo próximo. Você vale menos do que o tênis que calça. Por causa do tênis Nike, você ganha um tiro na cabeça e ele leva o teu tênis e tira a onda lá que ganhou um tênis novo. É um tempo onde nem criança mais é respeitado. Criança que até então era o nosso xodozinho, nosso brinquedinho, nosso libelozinho. Hoje criança foi transformada em objeto sexual. Vivemos uma epidemia de pedofilia, essa desgraça que está aí, que gera revolta na nossa vida. Essa é a qualidade de vida, a violência, a morte, o descaso, a corrupção em todas as instâncias. Uma qualidade de vida insuportável e a tendência é piorar. Essa palavra não é a palavra de um homem pessimista, não, é a palavra de um homem realista. Essa é a realidade. Nós não valemos mais nada para o outro. Nós somos, como diria o salmista, entregues à morte todo dia. Por quê? Porque a palavra está se cumprindo. Diz que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o que aconteceria? O amor faria o quê? Congelaria. O sentimento que nos faz ver o outro como semelhante, que nos capacita até para ver o outro como superior a nós mesmos, como nos ensina Jesus, que é o amor, acaba, esfria. Quando o amor esfria, você não vale mais nada. Se não há relação de amor, você não é gente. Você é um produto. Então, se você morre, se você sofre, se você toma um remédio para AIDS, e precisa desse remédio para sobreviver, se você é diabético, precisa de um remédio para sobreviver. Eu sou o fabricante desse remédio, quero ganhar mais dinheiro, eu tiro os componentes ativos desse remédio, o falsifico e vendo para você como se ele fosse verdadeiro. Mas moço, ele vai morrer, dane-se, eu quero ganhar mais dinheiro. O teu dinheiro vale mais que você. São as relações desse tempo, onde a criança é objeto de consumo, o idoso é um estorvo, onde as relações de amor inexistem. Se isso é uma realidade, as nossas relações precisam ser desenvolvidas com muito mais cuidado do que aquele que a gente tem desenvolvido nas nossas relações. Porque esse texto está dizendo o seguinte, irmãos, olha que coisa interessante. Vai-te da presença do homem sensato. Quando você estiver diante de um homem insensato, de um homem sem saber, de um homem com valores adoecidos, de uma pessoa que não tem valores do reino, pessoas que não tem mais o espectro do amor, a pessoa em cujo coração o amor esfriou, aquele que não respeita mais o idoso, o mais velho, aquele que não valoriza as coisas de Deus, que zomba do que é ético, do que é moral. Quando você estiver diante de uma pessoa insensata, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, sai da presença desse cara. Vai-te da presença dele, abandone-o. Agora o texto diz mais, não é só porque ele é insensato. Diz mais o texto, diz porque nele, no insensato, você não vai achar palavras de ciência, palavras de sabedoria. Você não deve sair da presença de gente medíocre, essa é a palavra, de gente pequena,
não é só porque ele é pequeno e faz questão de continuar sendo. Não. É porque ele é medíocre, ele é insensato, e dele você não vai conseguir tirar uma palavra que preste, uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria. Bom, é o enredo do versículo. O que esse versículo está ensinando para mim e para você? Além disso, nessa perspectiva, se eu devo sair da presença do insensato, da insensata, peneirando minhas relações, portanto, porque neles, nos insensatos, eu não tiro nenhuma palavra de ciência. Se você está diante de alguém que não fala nada que acrescente, abandone. Por que ele está falando que eu preciso me afastar de quem não tem palavra de ciência? Porque ele está revelando para mim que nós somos, enquanto seres sociais, plenamente, completamente dependentes de palavras. Nós somos o produto da palavra que ouvimos a vida inteira. Ora, você está aqui, é formado no quê? Ah, pastor, sou arquiteto. O que você sabe de arquitetura, aprendeu onde? Na faculdade. Quem te ensinou? Foi o professor. Como é que o professor te ensinou? Falando. Por que você é arquiteto? Porque você é fruto das palavras que ouviu na faculdade. Você está aqui e foi alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus. Quantos são alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus? Diga assim: eu sou graças a Deus. Amém ou não amém? Como é que você foi alcançado por essa graça? A Bíblia diz que a fé vem como? Pelo ouvir o quê? Então a graça te alcançou pela palavra. Se você tem equilíbrio emocional, está bem consigo, com as suas emoções, quem sabe então, possivelmente você foi criado numa família estruturada. Por que você está bem emocionalmente hoje? Porque teu pai e tua mãe liberaram sobre tua vida palavras de vida, palavra de vitória. Disseram para você enquanto é filho, quanto você é importante, quanto amavam você, quanto te deram força. Se você está aqui, não está emocionalmente saudável, tem uma vida desequilibrada, tem traumas, teu passado te influencia tanto hoje no presente, por quê? Quem sabe na tua infância faltaram palavras de ânimo, de graça, de amor, de afeto. Nós, seres humanos, amados meus, guardem essa palavra. Somos o resultado das palavras que ouvimos. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder do quê? Da língua, da palavra. A palavra pode me matar e a palavra pode me ressuscitar. A palavra pode dar sentido à minha vida, a palavra pode tirar o sentido da minha vida. Portanto, esse versículo me ensina que nós somos completamente dependentes da palavra, seja ela de que ordem for. Como os dias são maus, o amor esfriou-se, e gente insensata é o que a gente mais vê no caminho. Esse texto está falando para mim, Neil, quando você estiver perto de gente cuja boca não acrescenta nada, portanto você já sabe o que ele tem no coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você tem gente ao teu lado que não tem uma palavra de sabedoria, de incentivo, de graça, se afasta dele. Quem está entendendo isso aqui? Diga, eu estou entendendo. Isso é muito sério, porque é difícil achar um cabra nessa geração que tem alguma coisa para dizer. Como tem gente falando merda por aí. Que abre a boca, fala, não acrescenta nada. Só fala asneira. Essa é a geração vazia, mais vazia de todos os tempos. E o Senhor está dizendo, gente, vocês querem ser reféns dessa geração? Ou querem ser instrumento de bênção nessa geração? Quero ser bênção, Senhor. Então meça bem as tuas amizades. E você mede as tuas amizades pelas palavras que saem da boca. Ninguém está onde está sem que lá estivesse em função das relações que desenvolveu no caminho. A sociologia diz que nós somos produtos do meio. E é verdade. Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Então, meu irmão, minha irmã, guarda essa palavra no seu coração. Você depende da palavra. E quando você estiver diante de um insensato, a Bíblia diz assim: afaste-te da presença dele. Afasta-te da presença dele. Isso requer de nós um cuidado muito maior
quando nós formos construir as nossas amizades. E qual é a gravidade dessa palavra para hoje, irmãos? Nós vivemos uns tempos de solidão tão profunda, que com medo da solidão a gente se entrega a qualquer tipo de relacionamento. Como quem diz, pastor, antes mal acompanhado do que só. Quando o ditado desde sempre é o contrário, né? Antes só do que mal acompanhado. É o que esse versículo aqui está dizendo. Se for para do lado de gente insensata que não acrescenta nada, de cuja boca não sai uma palavra de ciência, esteja só. Porque você sozinho ganha muito mais do que do lado de um insensato. Eu acredito, como vocês têm me ouvido pregar aqui esses anos todos, que Deus não joga conversa fora. E a sua palavra diz que a palavra dele não vem vazio. Portanto, meu irmão, eu não sei que tipo de qualidade de vida você tem vivido, não sei que tipo de vida você gostaria de viver. Agora esse texto me ensina que se você pretende viver bem, a despeito dessa vida maldita que essa sociedade está vivendo, esse viver bem depende das tuas amizades. Você que está aqui está vivendo um tempo muito ruim na tua vida, aliás, está vivendo há muito tempo, né? Dificilmente a tua vida se equilibra mais de um dia, 2 dias, uma semana, quem sabe? A alegria, a felicidade na vida de alguns é o resultado de 5 cervejas. Aí sobe um pouquinho a cabeça, a gente fica alegre, mas quando acaba o efeito da cerveja, a desgraça volta. De outros da maconha, de outros, o horário do culto. A única alegria que tem na vida é na hora do culto. Porque tudo que tem de Deus tem no culto. Quando acaba o culto, o que tem de Deus também acaba. Você não tem o que nós ministramos no final do ano passado, a bênção da permanência. A bênção de Deus não permanece. Ela te alcança, mas parece que ela te alcança e passa. Você é só um lugar de passagem, não é o lugar do descanso da bênção. E eu posso afirmar para você à luz da palavra, que os seus amigos, suas amigas, os que frequentam tua casa, aqueles que sentam contigo na mesa, no teu trabalho, no futebol, muitas vezes na igreja, porque na igreja tem gente que não vale nada. Aqui também. Você pode ter certeza que essa qualidade de vida que não te satisfaz tem muito a ver com as pessoas com as quais você se relaciona. Não só para você fazer uma reflexão antes de dormir hoje. Senta lá na tua cama, bota na ponta de um papel lá o nome dos teus amigos e veja se todos eles valem a pena mesmo. Gente boa, besa, sangue bom, o cara faz a gente rir, mas quando ele abre a boca, o que sai de lá? Se não sai nada, meu irmão, não sai palavra de ciência, Deus, não é o Neil não tem nada a ver com a sua vida. Se você está feliz ou está triste, não muda a minha vida. Se você está na bênção, não está, não muda a minha vida. Se você quer Deus, não quer, não muda a minha vida, não muda em nada. Agora, Deus está dizendo para você, se você pretende ter uma vida que vale a pena ser vivida no meio dessa geração louca e cada vez mais doente, você tem que cuidar melhor das suas amizades. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, amado? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Feche os teus olhos, amado.